Se você odeia coisas chatas, tem iniciativa para começar um monte de coisa, mas logo em seguida você desiste, tem aquela motivação, aquela energia para iniciar e daqui a pouco você perde o interesse. Se você é ansioso, não consegue decidir o rumo que você vai tomar, dificuldade de manter o foco, acha que não está pronto para colocar as coisas em prática, lê ao mesmo tempo um monte de livro, mas não acaba nenhum. Você era pequeno, você queria ser bombeiro, motorista, médico, enfermeiro, professor, veterinário, piloto de avião, enfim, você queria ser tudo ao mesmo tempo. Toda hora você trocava uma profissão. Muda de opinião de um dia para o outro, de uma semana para outra, você já está pensando totalmente diferente, aquela ideia já mudou, é super criativo, tem milhões de ideias o tempo inteiro, a sua cabeça vai a mil. Fica tranquilo, que nós estamos juntos, que isso se chama Síndrome da Iniciativa, e eu não sei se você tem, mas eu tive isso durante muito tempo. É aquela pessoa que se interessa por muitas coisas, tem uma iniciativa, mas que não consegue ter acabativa em nada. Geralmente essas pessoas são muito criativas, multipotenciais, têm múltiplos interesses, são ansiosas, têm proatividade, não conseguem ficar paradas, se entediam muito rápido com os assuntos. Então, fica tranquilo que isso pode ser um potencial seu, que você tem de criatividade, mas que você tem que encontrar um jeito, um método para você frear e tomar consciência de que você tem esse problema. Geralmente, o dilema da pessoa que tem iniciativa, a síndrome da iniciativa e não tem acabativa, ela coloca a responsabilidade de que as coisas é que são chatas e não ela que está com um problema. É o professor que é chato, é o livro que é chato, é a série de TV que é chata. Então, traz a responsabilidade para você, porque daí você já começa a aceitar algumas das questões dessa problemática para a gente chegar a uma solucionática. Vou levantar uma pergunta aqui para você. Aquilo que você gosta vai levar aquilo que você quer? Ou seja, o seu prazer imediato, a sua vontade de realizar alguma coisa imediatamente, ela vai fazer você chegar no seu resultado, naquilo que você quer? Para. Você não está perdendo nada em selecionar as coisas que você vai ler, que você vai fazer. O mundo está cheio de muita informação. A gente vive hoje uma overdose de informação. E não tem problema você perder alguma coisa. Então, começa a trazer essa bolha, sabe? Se colocar dentro de uma bolha em que você vai escolher que tipo de informação vai chegar até você. Fica tranquilo. Primeira coisa, começa a selecionar o que vai chegar até você. Esse excesso de informação, eles disparam os gatilhos da autossabotagem. E como você é uma pessoa que tem curiosidade, que gosta de ter aquela adrenalina, aquela motivação, aquele uau, você tem que ver que isso pode trabalhar contra você. Então, outra coisa que é importante, você estabelecer pequenas metas. Não adianta, você não vai fazer 200 coisas por dia. No máximo, você vai fazer 10 tarefas por dia. E se a tarefa que você for fazer te tomar muito tempo, você só precisa colocar 3 ou 4 tarefas. Outra coisa que já é a solução disso é você pensar nos resultados. Lembra que a gente falou agorinha? Aquilo que eu desejo é aquilo que eu preciso, e se você começa a pensar no resultado, você começa a cortar esse impulso, essa impulsão, essa empolgação, essa euforia de começar um monte de coisa. E pensa que, pô, isso eu vou ter resultado? Será que isso não é uma dispersão? A sua motivação, ela não pode estar atrelada ao seu ego,
ao desejo de você realizar alguma coisa porque vai te causar prazer. Ela tem que estar associada à sua realização a servir, a ser útil a outra pessoa. E eu lembro que quando eu comecei a pensar dessa forma, para que eu quero tanta informação? Para que... Mas espera, se eu for ler um livro, esse livro eu posso agregar para quem? Se você tem essa pessoa que você vai servir, você inclui ela no seu processo. Então já não é um processo tão egoísta de você fazer tudo só para você, para te criar prazer. Então você vai incluir o outro no seu processo e você vai pensar: o que eu quero? Qual é o resultado disso? Eu quero ser útil, eu quero que isso tenha um resultado, não é só para mim. Então, olha que interessante, o altruísmo é uma ferramenta para a gente começar a trabalhar essa coisa de servir, de doar, de fazer para o outro e não mais só para a gente. E quando vem a sensação de desistir e você já incluiu o outro, o que acontece? O outro está esperando que eu vá servir. O outro está esperando um resultado, uma informação que eu leve para ele. Então eu já tenho um compromisso com o outro. Eu não vou deixar o outro na mão, eu não vou furar com o outro. Percebe que isso é uma ferramenta, é uma estratégia que você tem para você, na hora que você está pensando, eu não quero mais, por quê? O ego da gente se desinteressa. E autoconhecimento. Se você já sabe que é assim, primeira coisa, né, que acho que a grande coisa é você assumir que você tem esse probleminha, que na verdade pode ser um problemão, porque muita gente não termina a faculdade, como eu também não terminei a minha primeira faculdade, os meus primeiros cursos, porque eu simplesmente me desinteressava pela coisa e depois eu tive uma luta, era uma luta existencial com relação a isso. E quando eu tomei consciência disso, eu freiei, foram anos para eu começar a frear isso e a ter acabativa. Então a primeira coisa foi quando eu terminei minha segunda faculdade e a minha motivação era na época o concurso público, porque eu pensei no resultado financeiro. Então, olha só como é legal você pensar naquilo que você quer e não naquilo que você deseja imediatamente. Se você estabelece essas metas de curto prazo e longo prazo, e médio prazo, curto, médio e longo prazo, você sai do processo de realização imediata, de satisfação imediata. Então, é importante você sempre estar pensando, visualiza o que você quer, onde você quer estar. Daqui a 1 ano, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos. E outra coisa, pense que você pode sim ter múltiplos interesses. Mas, ok, eu vou abrir um leque eu faço isso hoje. Eu tenho vontade de ler vários livros, eu não deixei de ler vários livros. Mas aí eu volto naquele livro e eu vou página por página. Tem livros que eu não acabo porque eu perdi realmente o interesse e às vezes tem outras coisas de prioridade. Mas vai acabando, essa acabativa, ela dá uma sensação de realização, de missão cumprida. E você precisa estar nessa bolha. Essa bolha é uma bolha meio alienada, meio tipo, ninguém entra aqui. Mas pensa, você está servindo o outro, você não está num delírio egóico, num delírio de só para mim, individualista, nada disso. Você fechou a bolha, você fez uma blindagem do que vai entrar de informação, para depois essa informação ser processada e você devolver para o outro, devolver para o mundo algo muito mais profundo, entregar aquilo que você iniciou. Percebe que coloca um prazo. O que eu ainda não terminei até hoje? Se eu não terminei alguma coisa, volta em coisas que você gosta para você terminar e depois começar outras coisas. E faz uma lista. Eu tenho uma lista de coisas, de tarefas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu quero fazer tudo muito, todo o tempo inteiro ao mesmo tempo. Não dá. Eu piro também. Eu sou ansiosa. Eu sei como é que é isso. Então eu vou lá, olha, primeira tarefa, terminei isso, vou fazer aquilo. E quando eu me entedio numa atividade, geralmente isso acontece, eu passo para outra, eu já tenho uma estratégia. Mas por quê? Porque eu já sei que eu funciono assim. Então eu tenho estratégias de me ocupar com as coisas que eu já comecei, que eu tenho que dar prosseguimento. Mas eu não começo outra se eu não tiver terminado o que eu iniciei, tá bom?
Pequenas dicas, pequenas atitudes, todo dia um pouquinho e a gente chega lá. Um beijo e tchau.